onde não há grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Vamos lá. Esses dias Deus tem colocado muito essa questão no meu coração sobre suportar um ao outro em amor no corpo de Cristo. E eu tenho percebido, irmãos, e aqui eu não quero falar com julgamento, justamente porque é justamente isso que Deus quer que eu traga aqui. O quanto o povo de Deus está cada vez mais julgador, crítico, preconceituoso e outras palavras que eu não quero falar, mas é triste. E quando a gente julga o outro, a gente já está 100% sem razão. Cristo falou, não julgueis para que não sejais julgados, pois na mesma medida que você julgar, você será julgado. E é que ele está falando para a gente suportar um ao outro em amor. Ele começou falando aqui, olha, que não tem grego, não tem judeu, não tem circuncisão, não tem incircuncisão, não tem bárbaro, não tem servo, não tem livre, mas Cristo é tudo em todos. Tava falando isso pra igreja. E aí fala pra gente se tolerar. Se ele tá falando isso, irmãos, é porque de fato é um desafio. Porque todos temos as nossas diferenças. Vê, ele uniu várias culturas aqui. E não é, irmãos, permitido pelo evangelho você julgar ninguém. Eu sinto em te dizer. Às vezes as pessoas, elas olham o erro do outro e como ela não julga por si mesmo ter aquele erro, ela mesma se intitula melhor que o outro. E aí condena aquela pessoa por aquele erro e se veste da ingratidão. Não consegue ter compaixão, tolerância, amor, porque a pessoa tem aquele erro. Meu Deus. E tacam pedra, e condenam, e julgam, e se intitulam o Deus do mundo. Irmãos, às vezes a gente faz isso com o marido, com a esposa, com o filho, com a mãe, com o pai, com pastores, com líderes. Seja qual for a pessoa ou o erro dela, Deus está dizendo aqui, suportai-vos uns aos outros em amor, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver uma queixa que seja, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Irmão, isso é uma ordem. E sobre tudo isso, se revista do amor. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados. Ou seja, vocês foram chamados para a paz. Foi para a guerra. Foi para a paz. Chamados em um corpo. Somos todos do mesmo corpo. E você está tão preocupado com o erro que o outro teve e acha que tem o direito de julgar. E quando a gente entra nesse lugar, a gente se torna ingrato. Porque por vezes cometemos o erro de anular pessoas a zero, esquecendo da história, do legado que elas deixaram, de quem elas foram, às vezes por reino de Deus, às vezes na sua própria vida, porque um dia ela errou com você, ou errou com muitos, ou errou muito, e aí condena a pessoa a nada. Isso não tem nenhum respaldo na palavra.
Isso é ingratidão, orgulho. E eu falo isso com muito amor. Eu não tô falando isso aqui à toa, não. Eu tô falando isso aqui porque Deus já me moeu nisso. E com frequência preciso ser moída nisso. Eu tô compartilhando algo que precisamos exercitar todo dia. Gratidão. Sabe? Por aquilo que todos compartilham na nossa vida. Se você tá vendo algo errado, ao invés de fazer como muitos e começar a dilacerar o corpo de Cristo, arrancando os braços, arrancando as pernas, esquecendo que somos um corpo, que tal se eu amar o corpo de Cristo acima do meu ego, do meu orgulho ferido, e fazer como Cristo, que pediu para Deus perdoar aqueles que estavam machucando e matando ele, porque não sabiam o que faziam. Ele só fez isso porque ele não julgou aquilo. Ele amou aquelas pessoas. Porque não se tratava delas, nem dele. Era do reino. Eu tô com muito tremor falando isso aqui hoje. Que tal, ao invés de arrancar, dilacerando o corpo de Cristo, e eu mesma achando que eu tenho o direito de julgar quem é o fulano ou beltrano, não deixar Deus cuidar do pecado de cada um e fazer o meu papel, que é ser justiça de Deus na terra. E jejuar e orar por essas pessoas. Então, ao invés de eu julgar e condenar o meu irmão pelo erro, seja lá qual for que ele tiver, qual for, eu não tenho o direito de condenar ou julgar o pecado dele. Como que Jesus ensinou? Atire a primeira pedra. Mas olha para o que a gente foi chamado, e a paz de Deus para a qual também foste chamados em um corpo. Quando eu entendo o que é corpo, eu oro para salvar e curar o corpo. Então eu vou jejuar e orar, não é por hipocrisia, não. Eu vou jejuar e orar porque eu amo o corpo. E aquele irmão faz parte do corpo. E ele precisa ser salvo, porque eu pertenço ao corpo. E se o corpo perde um braço, todo o corpo adoece. Meu Deus, o que a gente está entendendo do corpo de Cristo? Um machucando o outro desse jeito. Mãos, meu Deus, isso está doendo meu coração. E Deus conta com você, sabia? Para curar essa pessoa. Você sabia disso? Para ajudá-la a ver o que ela não está enxergando. Muitas pessoas erram por quererem acertar. Vamos amar o corpo de Cristo? Vamos? Vamos amar aqueles que estão cegos em seus pecados? Os aflitos? Não foi para isso que a gente foi chamado? Que tal a gente amar? Que tal a gente pedir a Deus para queimar no nosso coração o que queima no coração dele? Que tal? Porque se a gente não é capaz de amar o que Cristo ama, Ele está em nós. Porque Deus falou isso, né? Na palavra Ele diz que aquele que não ama o próximo não entendeu nada do amor. Se o amor não está em nós, nós não conhecemos Ele, porque Deus é amor. Perdoar, irmãos. Ser grato pela porção que cada um é na nossa vida. E se em um determinado momento ele deixou de ter os mesmos valores, ser grato pelo tempo em que ele caminhou com você, e liberar essa pessoa em amor e deixar ela ir, seguir o caminho dele, crendo que Deus vai julgar o pecado dela, e amém. Mas cuspir no prato que comeu, condenar, não se alegrar com os que se alegram, não ser capaz de chorar a dor dos que choram. Porque A ou B talvez esteja muito errado em algumas condutas. Está errado, irmão. Nós não fomos chamados para isso. Fomos chamados para andar em paz e amor. Há alguns anos Deus vem falando para mim: se o que eu amo você não ama, você não está seguindo o meu coração, filha. Sabe o que Deus ama? Pessoas.
E eu posso te dizer, ele veio para os doentes. Ele veio para os pecadores. Ele veio para aqueles que não têm mais esperança aos olhos das pessoas. Jesus não se sentou na mesa daqueles que achavam que eram os santos, os perfeitos e que sabiam tudo. Cuidado, irmão. Cuidado. Que às vezes a gente está falando mal de uma pessoa que Deus está enviando tanta gente para ajudar ele a sair daquele lugar. E ao invés de você ser uma dessas pessoas, você está atrapalhando a obra que Deus quer fazer na vida dele. Cuidado. Às vezes a gente está falando mal de pessoas que caminham com Deus. E quem caminha com Deus não é perfeito, não. Davi não foi perfeito. Davi assassinou. Davi adulterou. Davi enganou. Mas ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, mesmo assim. Sabe por quê? Porque ele se arrependeu. Porque ele tinha intimidade com Deus. E aí, às vezes, a gente está julgando uma pessoa pelo erro dela, como muitos fizeram com Davi naquela época. Sem saber como essa pessoa é com Deus. Ó. Cuidado. Às vezes a gente está julgando líderes que a gente nem não sabe a intimidade que aquela pessoa tem com Deus. E por mais que ela erre, e a gente possa até dizer, mas quem caminha com Deus, a gente vê pelos frutos, né? A gente vê que a pessoa tá mudando, a gente vê que a pessoa tá... Sim, irmão, mas... Irmão, não entra nesse lugar, não. Tá? Não entra, você não sabe. Você não tem como saber e nem fomos chamados para saber qual o nível de intimidade de cada um, não. Nós não estamos nessa vida para fazer isso, não, irmãos. Sabe, Deus conta conosco para levar o evangelho. E levar o evangelho começa por mim, por você, tendo condição de espalhar o amor, o perdão, a vivência que nós temos com Deus e não julgar quem está tendo ou não essa conduta. Meu Deus, eu tô pregando aqui, eu ia gravar um vídeo de 3 minutos. Já virou uma pregação, mas eu não tô conseguindo ir embora. E eu preciso trazer você para esse lugar de desejar ardentemente ser um mensageiro das boas novas. Levar o evangelho de Deus. E se estamos entendendo o que a gente está falando aqui, não é pra gente julgar quem tá gerando divisão também, não. É pra gente se compadecer desse povo também. Mas se você é uma dessas pessoas, hoje Deus te dá a oportunidade de se arrepender. Porque se seu coração tem tanto rancor e tanta mágoa de tanta gente, principalmente de igrejas que você já passou, de líderes, e você não consegue chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, você não consegue. Deus hoje te convida a abrir mão de toda essa mágoa que está atrasando tua vida, está te travando, está te trazendo um ponto cego. Você não foi chamado para isso, irmão. Deus te chamou para paz. Deus te ama. Ele quer te ajudar a ser mais um que espalha o amor. Porque quem conhece Deus espalha o amor e o perdão. Deus te abençoe. Eu quero ser usado.